Os 4 compromissos. Sabedoria dos toltecas e o chamado à consciência espiritual no cotidiano. Num mundo em que o excesso de informação afoga o essencial, este vídeo convida o leitor a retornar ao que é simples, verdadeiro e transformador, o compromisso com a própria alma. Inspirado nos ensinamentos ancestrais dos toltecas e iluminado pela sabedoria espiritual presente em autores como Allan Kardec, o espírito de Joana de Ângeles, via Mediunidade de Divaldo Pereira Franco e Dom Miguel Ruiz, os 4 compromissos, entre outros, é uma jornada de autodescobrimento, clareza e transcendência, através de reflexões profundas, histórias reais ou simbólicas e guias práticos. A obra nos conduz por um caminho de reencontro com a verdade, com Deus e com nossa essência imortal. Um chamado para viver com mais consciência, palavra impecável, discernimento e amor. Vamos começar este tema por algumas questões equivocadas que nós costumamos falar, utilizando nesta parte o assunto uma fala de José Raul Teixeira, em uma de suas conferências, onde apresenta alguns contrassensos que nós utilizamos. Falas tais como as que muitas vezes as pessoas dizem: vou casar na igreja para casar diante de Deus, vou orar na igreja para orar diante de Deus. Entretanto, nós afirmamos e acreditamos que Deus é onipresente, que é imanente, está em todos os lugares e dentro de tudo. Assim, onde eu orar, onde eu casar, onde eu fizer qualquer coisa, estou fazendo diante de Deus. É claro que fazer nos templos fica melhor, porque o templo convida-nos ao envolvimento em uma energia com maior ou menor ligação com o transcendente. Nos auxilia, nos inspira um pouco mais. Mas qualquer coisa que fizermos, em qualquer lugar, estaremos fazendo diante de Deus. É tal o cuidado do Criador com as suas obras que Ele está presente em tudo. Pensemos de que forma e o que de Deus está presente em nós. A resposta Kardec nos apresenta no capítulo 2 da obra A Gênesis, no item da providência, mostrando que o pensamento divino viaja via fluido cósmico universal, e esse pensamento vem carregado de energia do amor, porque a obra divina é obra do amor. Então, a presença de Deus é a presença do amor. Como diz João em sua primeira epístola, Deus é amor, em João 4:8. Paulo vai dizer em carta aos Romanos que o amor de Deus derrama-se sobre a sua obra, Romanos 5:5. Então nós estamos mergulhados no amor divino, e é pelo amor que Ele cuida de nós, esse amor que investe em nós. É o amor de Deus que investe em suas obras. Na verdade, a obra de Deus é um conjunto. Nós fazemos parte, pois nós somos os seus filhos. Deus é imanente e transcendente. Nós somos o que podemos dizer, sem querer exaltar o nosso ego, o suprassumo da criação divina. É claro que nessa condição de seus filhos, neste mundo, somos filhos mais evoluídos ou menos evoluídos, mas há, da mesma forma, filhos, no conjunto dos habitantes de cada mundo, mais adiantados ou menos adiantados que os habitantes deste mundo escola, que chamamos Terra. E como é que evoluímos? Buscando conhecer a verdade. É o que Jesus nos propõe. Em João 8:12, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância. E o que é a verdade? Onde está já a verdade? A verdade sempre esteve presente no mundo, no conjunto 2 planos, físico e espiritual. O que nós temos é que buscar o acesso a ela, tirando o véu da ignorância de cima. Assim, ao nos encaminharmos para a verdade, passamos a compreender o mundo à nossa volta. Temos algumas alternativas para compreender o mundo à nossa volta. Muitas vezes esperamos que a ciência resolva tudo, que inclusive encontre Deus. Não é papel da ciência. Para rumarmos na direção de conhecer a verdade, precisamos primeiramente saber onde está a verdade. Para escolher um caminho,
necessário é que saibamos o destino. Poderemos usar como base a pergunta número 27 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: há então no universo dois elementos gerais, a matéria e o espírito? A colocação há então é usada porque ele já tinha tratado um pouco desse assunto anteriormente, mas aqui ele faz uma concentração, um arremate do tratado em perguntas anteriores, e os espíritos respondem que sim, e acima de tudo, Deus. Assim podemos dizer que temos um triângulo ou uma tríade: Deus, a verdade absoluta, matéria e espírito, e as leis que lhes são correspondentes, verdade e obra. Nesse triângulo temos toda a verdade. Não encontraremos nada fora desse conjunto. Pode parecer que estou fazendo um reducionismo da grandeza de Deus e da sua obra, porém, não é isso. Se assim o fora, já saberíamos toda a verdade. No entanto, entendemos tudo de Deus? Quase nada. Sabemos tudo da matéria e suas leis? Não o sabemos tudo do globo que habitamos temporariamente. Sabemos bastante do corpo físico, biológico, mas ainda estamos longe de saber tudo. Quase nada sabemos do universo, essa imensidão. Sabemos tudo do espírito, do mundo espiritual e suas leis. Saber esse que nos interessa mais diretamente, pois somos filhos do Senhor do Universo e não somos deste planeta. Aqui estamos de passagem. Não há um reducionismo, mas uma definição das áreas que devemos focar para conhecermos a verdade. Deus, matéria e espíritos. Na questão espíritos, incluamos o mundo espiritual, considerando, é claro que tudo está interconectado, tudo interrelaciona-se em toda a obra divina. Assim, precisamos utilizar os recursos disponíveis para a busca da verdade, usando as ferramentas apropriadas que possibilitem a eficaz jornada rumo à verdade, a qual nos libertará da ignorância, esta, a fonte de todos os males. Peguemos uma passagem que Joana de Ângeles, espírito, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos fala no livro Autodescobrimento, uma busca interior, quando ela, ao final da obra, vai fazer uma referência sobre uma proposta de São Boaventura, o doutor Seráfico. Ele propõe que existem 3 olhos pelos quais se observa. Podemos utilizar portas de entrada do conhecimento, sem com isso interferir na proposta, posto que tanto porta como olhos são metafóricos, simbolizando o meio de entrada do conhecimento, a forma pelas quais absorvemos e adquirimos o conhecimento. Reflitamos sobre essas portas de entrada, esses olhos que São Boaventura apresenta, sendo o primeiro deles os olhos dos sensores, dos sensórios, dos nossos 5 sentidos, pelos quais observamos o mundo. E aprendemos sobre essa área da verdade, porque o mundo faz parte da verdade da obra divina. São os recursos pelos quais nos conectamos e observamos o mundo em que vivemos. Observadores biológicos, os quais os animais também possuem, e alguns mais aguçados que dos humanos, com os quais observamos o mundo material, as dimensões de tempo e espaço, por exemplo. A segunda forma de adquirirmos conhecimento é pelos olhos da razão, pelos quais exercitamos o processo de filosofar. A frase penso, logo existo, do latim cogito, ergo sum, é uma das mais célebres da filosofia, sendo atribuída ao filósofo René Descartes. É o uso da razão para adquirir conhecimento. Agora, abordemos o terceiro olho para adquirir conhecimento. O olho da contemplação, pelo qual nós nos voltamos para dentro, encontramos, nos aproximamos e conversamos com Deus. É a sintonia do Deus que vive em nós com a causa primária de tudo, o Criador. Nós temos a lei divina em nossa consciência e Jesus, como foi o maior emissário para falar da lei divina, nos apresentar a lei divina, Jesus está em nossa consciência. A contemplação nos possibilita a penetração no mundo oculto, acessarmos as intuições das coisas extrafísicas do transcendente. No uso do recurso apropriado,
sem que seja independente, mas amparado polos demais, vamos aprofundando o conhecimento do universo, de Deus e de nós mesmos. Jesus nos fala que Deus é Pai. Se usarmos a razão, perceberemos que não o é do corpo físico que Jesus está referindo-se. Também podemos usar o Velho Testamento, pelo qual fomos criados à semelhança de Deus. Se fosse a semelhança do corpo físico, dada a quantidade de seres humanos no mundo, só falando de um determinado momento, sem falar dos que já partiram nem dos que ainda virão, só os que estão aqui neste momento, sendo todos diferentes fisicamente, para que houvesse semelhança, um direito de todos, Deus já seria um Frankenstein. A razão nos leva a, sendo ele um espírito, concluímos que é o espírito que é filho de Deus e semelhante a ele. É o espírito que somos, que tem a genética divina, a semelhança com Deus. Não é o corpo físico e não pode ser. Nessa simbólica genética que possuímos do Pai, podemos vislumbrar a imortalidade como o atributo que nos oferta a existência de futuro. Sem ela, o futuro é o túmulo. Temos também a genética da inteligência. Que é o espírito? Interroga Kardec na pergunta 23 de O Livro dos Espíritos, ao que obtém a resposta de que é o princípio inteligente do universo, do que deferimos, uma centelha da inteligência divina em nós. Entretanto, temos a genética mais importante, se pudéssemos classificar em níveis, a centelha do amor divino. Assim assevera Jesus: deixai brilhar a vossa luz, vós sois deuses, somos imortais e nada muda isso. Temos que viver a imortalidade, vivermos como seres imortais, mas a inteligência e o amor temos que desenvolver. Para isso, ele matricula seus filhos nos mundos escola, conforme seus graus de evolução já desenvolvidos nas longas jornadas. Na verdade, desenvolver inteligência e os sentimentos através do amor, entendido e vivido. O objetivo é o amor. Isso nós vamos interpretar, pegando a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se o progresso moral, do sentimento, do coração segue sempre o progresso intelectual, ao que os imortais respondem que é a sua consequência, mas não lhe segue de imediato. Pela pergunta e resposta, podemos concluir o óbvio, que os dois campos que temos que empreender progresso em nós são os da razão e moral. E pela resposta, o progresso moral dos sentimentos, do amor, é consequência da inteligência. Então a inteligência é instrumento, é meio. Assim, a afirmativa de que o lado moral não segue de imediato o lado intelectual, pois é necessário aperfeiçoar ferramenta gradativamente antes do uso, sendo que, à medida que fazemos isso, melhora a capacidade de desenvolver o lado moral, o que pode ser facilmente verificado por aquilo que já desenvolvemos em ciências e tecnologia, produto do desenvolvimento do olho da razão, amparado pelo olho da carne, na proposta de São Boaventura. Demos um salto razoável na inteligência, mas, haja vista a situação do mundo, no amor ainda estamos capengando. Precisamos usar inteligência para isso. Então, buscar a verdade é usar esses recursos. Boaventura nos propõe que usemos os sensores que temos, os 5 sentidos, para observar o mundo à nossa volta. Que usemos o segundo olho, o olho da razão, para interpretar o mundo e desenvolver ciência. Já para encontrar Deus, precisamos usar inteligência, porque não nos é dado ainda conhecer a natureza íntima de Deus. Resposta à pergunta número 10, de O Livro dos Espíritos. Mas podemos observar o mundo e, pela obra, conhecer o autor, que é o uso da ferramenta razão. O capítulo 2 da obra Gênesis convida-nos para que conheçamos os caracteres da divindade. Ali ele fala de Deus, dos seus caracteres, analisando pela razão o que Deus pode ser e o que ele não pode ser.
Porque às vezes dizemos que Deus não é justo, mas sem ser justo, não seria Deus, sendo ele perfeito. Porque um ser que não cometesse um ato de justiça, este seria Deus. O que ele quer dizer? Que a razão, a lógica, nos diz que ele tem que ser justo, posto que é perfeito. Usamos os olhos da razão para a ciência. E usamos os olhos da razão para encontrar Deus pela obra e pelos atributos da perfeição divina, enquanto não nos é dado conhecer a natureza íntima de Deus. Lá nos primórdios da humanidade, nós usávamos apenas os sentidos. Depois, fomos desenvolvendo a razão. Com a razão, fomos desenvolvendo recursos para facilitar as nossas vidas, pelo progresso da ciência e da tecnologia. Assim como, gradativamente, fomos desenvolvendo os olhos da carne e da razão, da mesma forma, estamos agora a desenvolver o olho da contemplação, buscando olhar para dentro de nós, na procura por Deus e de compreender a nós mesmos, bem como nossa grandeza dentro do projeto do Criador. Se somos pequenos por um lado, pela nossa fragilidade ainda na compreensão desse projeto divino, nós somos grandes, porque somos um investimento do Criador, mesmo que ainda não tenhamos um profundo entendimento dessa condição. E se somos o investimento do Senhor do Universo, precisamos de mais alguma coisa? Falta a convicção. É com esse propósito que Ele nos oferece os recursos para irmos atrás da verdade, desenvolvermos inteligência e o sentimento. A verdade sempre esteve disponível. Tudo no universo sempre esteve disponível. Aquilo que o homem gerou de ciência e tecnologia sempre existiu. O homem foi levantando o véu da ignorância e rearranjando os elementos disponíveis para produzir tudo que o fez até então, dentro das leis existentes. Para fazer os arranjos necessários, partiu dos olhos da carne, aplicou a inteligência, obtendo os resultados. Precisamos usar a inteligência para encontrar o Criador e aprofundar os olhos da contemplação. Este é o mais difícil, é onde estamos mais distantes. Mas Deus oferece os recursos para que nós venhamos gradativamente conquistando a verdade. A primeira verdade que nos envolve o mundo físico, o universo, desenvolvendo ciência, o conhecimento da matéria e suas leis. Depois, a verdade que nos aproxima do Senhor do Universo e nos aproxima de nós mesmos. Claro que isso tudo anda numa crescente, mas é preciso que a inteligência ande na frente, porque é a inteligência que vai nos conduzir ao discernimento, a fazer escolhas e decidir o que convém e o que não nos convém. Isso o que faz a inteligência. Agora, para abastecer a inteligência do que convém e o que não convém, nós precisamos dos emissários divinos que vieram nos falar da lei do amor. Evidentemente, o maior deles, Jesus. E assim, aproximarmos-nos paulatinamente do Criador, desde os primórdios até nas crenças pagãs. Nós já tínhamos os rudimentos dessa questão, esta busca do conhecimento de um ser maior, criador de tudo. Mas Deus vai nos oferecendo os recursos para que conheçamos a verdade. Deus não nos abandona, Deus nos ampara o tempo todo. Inclusive tem um texto sobre essa afirmativa, intitulado Deus não nos desampara, no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É uma das 5 obras da série Fonte Viva. Deus está sempre conosco. E onde está o problema? Somos que nós ainda não estamos com Ele. Estamos buscando, claro, temos que buscar a lei divina. Buscar dar ouvidos à nossa consciência. Nós damos ouvidos a tantas coisas e a tantas futilidades, principalmente hoje em dia, nas redes sociais, onde as futilidades e inutilidades estão em alta. As redes sociais possuem grandes recursos, mas temos que fazer o trabalho de separar o joio do trigo, o que dá trabalho. Mensagens que tratam do amor, temas tratados sobre o Evangelho, possuem pequeno número de visualizações. Entretanto, esse pessoal, dito influenciadores digitais, milhões de seguidores.
Suas mensagens, seus vídeos com 20, 30 milhões de visualizações. Você vai dar uma espiadinha para ver o conteúdo. É de chorar. Então por que vende? Porque nós ainda não estamos atrás da verdade. Nós preferimos a futilidade. Mais confortável, não precisa pensar. Não precisa exercer o direito de pensar. E não é nem direito. Já é uma obrigação pensar para fazer as escolhas apropriadas. O que importa, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, as ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro. Tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. É consultando-as que fixamos um alvo à nossa vida e para ele caminhamos. Eis a base, o verdadeiro incentivo de toda a civilização. Conforme for o ideal, assim é o homem. Para as coletividades, da mesma forma que para o indivíduo, a concepção do mundo e da vida é que determina os deveres, mostra o caminho a seguir, as resoluções a adotar. Leon Denis, em O Porquê da Vida. Dizer que eu não tenho acesso ao conhecimento, a informação hoje em dia, não dá para dizer mais, nós temos. Mas as informações sempre chegaram, de acordo com o nosso nível evolutivo espiritual. Nos primórdios, através das crenças pagãs, o desenvolvimento da ciência era rudimentar. Começamos a rachar pedra e fomos evoluindo. Mas Deus vai nos auxiliando em conformidade com o nosso progresso. Nas nossas escolas, para cursar a 3ª série, é preciso ter cursado a 1ª e a 2ª, é preciso ter cursado o ensino fundamental para cursar o ensino médio. Assim o é nas questões dos valores éticos e morais, gradativamente as lições vão chegando, e chegam em todos os lugares. Mudam as palavras, muda a cultura, mas Deus manda seus educadores para nos orientar, assim como nas ciências, também nos valores do coração. As lições sobre verdades vão sendo espalhadas em todos os lugares. Para nós, cristãos, vieram especialmente através do Cristo, mas começa antes, lá no povo judeu, com os profetas, também com alguns filósofos antigos, como Sócrates, Platão, Aristóteles e outros, trazendo-nos lições, trazendo-nos informações. Até que veio Moisés, veio Jesus, veio a doutrina dos Espíritos, trazendo recursos que eu creio que são os maiores até hoje, a ponto do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, no capítulo 6 de O Evangelho de Segundo o Espiritismo, nos dizer que Deus dirige aos vossos corações, é o Espírito de Verdade falando, não sou eu, se fosse eu, teria que dizer aos nossos corações, porque eu tenho que me incluir nisso. Assim, Deus dirige aos nossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo: escutai-o. Através de Moisés, de Jesus, da doutrina dos Espíritos, não foram os únicos apelos divinos. Só para os cristãos, no meio do caminho, tivemos vários outros apelos. E outros povos, não são filhos de Deus? Não merecem receber as suas orientações para o encaminhamento de acordo com a sua cultura? Vamos lá para os orientais, encontramos Buda, Maomé, Mahavira e outros, deixando os livros sagrados nesses povos, trazidos por esses emissários divinos. Deus atende a todos. E os povos antigos da América não recebiam amparo divino? Todos recebiam os seus emissários, incas, maias, astecas, por exemplo. E aqui eu entro exatamente nos 4 compromissos, os quais foram provenientes de um povo que viveu na região central do México e espalhou-se por outras regiões, os chamados toltecas, para ratificar a afirmativa de que todos são amparados. Eles tinham uma linha de pensamento ligado às questões espiritualistas, dentro da sua cultura, questões que eram comuns nos povos antigos da América. Os toltecas tinham uma cidade antiga chamada Teotihuacan, a cidade das pirâmides, conhecida como a cidade onde o homem se torna Deus. Lembremos Jesus, 1000 anos após, nos fala que somos deuses. Nessa cidade habitavam os mestres e os estudantes.
Quem nos conta essa história é Dom Miguel Ruiz, em sua obra Os Quatro Compromissos. Ele diz ser herdeiro dessa cultura, a qual foi passada de boca em boca, como muitos ensinos antigos, mas que nos tempos atuais foi inspirado para escrever a obra. Conta-nos o autor que um jovem tolteca, certa feita, insatisfeito com os ensinos de seus ancestrais, sentia que existia algo mais. Certa feita, dormindo numa caverna, sonhou que levantava, mas seu corpo estava dormindo. Nós, espíritas, hoje sabemos disso. Quem dorme é o corpo. O espírito anda por aí, indo a diversos lugares conforme suas necessidades e conquistas. Às vezes, perseguido pelos seus inimigos de outras épocas, ou até desta que também estão dormindo e resolvem perseguir. Ou então, recebendo inspirações, indo para lugares para receber orientações ou encontrando os entes queridos que já partiram. Mas a gente não lembra disso. Você não lembra do sonho. Mas quando acorda perturbado, você já pode imaginar que você teve um pesadelo. Quando acorda alegre, você encontrou alguma coisa boa, ou entes queridos, ou recebeu boas lições da espiritualidade superior. Esse jovem, percebendo isso, saiu da caverna e olhou para as estrelas. Imagina a gente olhar a noite estrelada, com os olhos físicos, ficamos inebriados. Imagina agora, em espírito, olhar para uma noite estrelada. Ele saiu e percebeu as luzes. Percebeu que as estrelas eram consequências da luz, não era a luz consequência das estrelas. As estrelas eram consequências da luz divina. E ele, olhando para as suas mãos, observou que ele também tinha luz. E não era das estrelas, era a dele. Era a luz divina que estava nele, concluindo que tudo é luz. Jesus nos diz para deixarmos brilhar a nossa luz. O jovem, assim, reflete que o ser humano é luz, que o ser humano possui em si a divindade mais de 1000 anos antes de Cristo. São lições semelhantes que Deus envia para orientar seus filhos em todos os recantos desta terra escola, as mesmas lições, chegando em outras palavras, em conformidade com a cultura do povo. E assim, é Deus oferecendo recursos aos seus filhos de acordo com as suas necessidades, como oferece a nós, a cada um de nós, recursos de forma um pouco diferenciadas, de acordo com a nossa disponibilidade, com a nossa disposição de encontrá-lo. Porque ele nos encontra, ele sabe onde estamos. Ele está com cada um de nós, é nós que não estamos com ele. Então, o jovem tolteca, percebendo isso, começou a conversar com o seu povo e algumas pessoas não conseguiam entender. Mera coincidência? Deus nos manda um cidadão chamado Jesus, entre outros, e o povo não conseguiu entender. Sócrates, assim como Jesus, foi executado pela intolerância e ignorância de todas as épocas. Estava acima de seu tempo. Ao invés de acompanhar e aprender com grandeza daquele que traz conhecimentos, é menos incômodo exterminá-lo, porque aí não temos serviço nenhum, trabalho nenhum mental de buscar evoluir, já nos consideramos donos da verdade. Aí vem alguém que diz, não sermos donos da verdade, é melhor matar. Como não somos donos da verdade, perdemos a oportunidade de aprender, de evoluir. Esse jovem tolteca resolveu reunir algumas pessoas e criar a cidade das pirâmides citada, para seguir a orientação que ele criou a partir desta interpretação que ele teve na caverna, quando nela dormia. Esse povo e sua cidade passaram a ser conhecidas pelos povos ao redor, e os próprios toltecas como a cidade onde os homens viravam deuses. E por que eles viravam deuses? Porque esse jovem criou 4 compromissos para este povo. Nós temos inúmeros compromissos, tantas leis, para estabelecer melhores relações entre nós, isso sem falar das orientações ofertadas pelas filosofias religiosas, questões para facilitar as nossas relações. Eles seguiam os 4 compromissos. Claro que deviam ter as leis para governar a cidade, mas nós temos tantas leis que deveríamos viver melhores que os toltecas. Deveríamos virar deuses mais rapidamente,
Com tantas leis, qual é o problema? Nós não cumprimos. Eles tinham 4 compromissos e cumpriam. Uma boa maneira de analisarmos nossos comportamentos frente às regras ou leis que orientam nossas relações encontramos na obra Fé em Deus e Pé na Tábua, de Roberto da Mata, antropólogo e filósofo brasileiro, falando do comportamento no trânsito. Por exemplo, para que servem os 3 códigos de cores encontradas nos semáforos? Para orientar o fluxo nos cruzamentos de vias, evitando conflitos e acidentes. É comum, em cidades brasileiras, motoristas furando o sinal vermelho. Quantos dos maiores acidentes dentro de uma cidade, acidentes graves, são consequência desse ato? Nós não cumprimos as regras. E toltecas, na sua cidade Teotihuacan, as cumpriam. E a cidade era considerada o local onde os homens viravam deuses, porque eles tinham 4 compromissos que cumpriam. O problema é que nós, aqui neste mundo atual, ficamos muito focados nas questões da matéria e esquecemos daquilo que realmente importa, esquecemos da essência e dos valores que podem tornar uma sociedade evoluída a partir de integrantes evoluídos. Claro que nem todos, mas haja vista a situação humana de misérias, guerras e diversas outras barbáries, podemos entender que a grande maioria não cumpre as regras estabelecidas ou axiomáticas que podem melhorar as relações e eliminar tantas desgraças originadas no doentio comportamento humano. Informações orientativas não faltam. Falta a aplicação consciente do papel de cada um para a construção de um mundo melhor. Nem todos entenderam o jovem tolteca. Nem todos entenderam Jesus. Nem todos entenderam Sócrates. Bem poucos. Recursos temos nas leis humanas que são imperfeitas, mas evoluem com o tempo, com a evolução das necessidades de cada povo e época, mas que, se cumpridas, evitariam inúmeras situações, no mínimo, indesejadas e perturbadoras do ambiente coletivo. Entretanto, os melhores recursos para uma sociedade harmônica e pacífica encontramos nos ensinos dos emissários divinos para essa finalidade, e não são poucos. Citamos acima alguns, em especial Jesus. A partir desses ensinos, criamos linhas filosóficas, religiosas e seus correspondentes templos. Infelizmente, a grande maioria é frequentadora de templos, sem viver aquilo que é ensinado nos templos, até mesmo por quem assume o papel de orientador. No Brasil, por exemplo, creio que 90% dos brasileiros frequentam templos de denominação cristã ou de outras denominações. Poderíamos acreditar ou esperar que não tivéssemos mais conflitos e guerras. Aqui falo dessas guerras que travamos nos lares, no trânsito, no ambiente de trabalho e em outros, mas isso não é uma realidade. Por quê? Apenas somos frequentadores de templos. Nós, cristãos, ainda não entendemos Jesus. Porque entender Jesus não basta saber seu evangelho de cor, é preciso viver. Só os ensinos dele na ponta da língua não basta e até pouca utilidade possui, se não houver um esforço constante para vivê-los. Estou trazendo aqui as reflexões breves sobre os 4 compromissos para evidenciar que não precisamos de um complexo ordenamento jurídico, mas bastaria simples práticas que podem melhorar em muito nossa qualidade de vida nas nossas relações conosco mesmo, com o nosso próximo e com o meio em que vivemos. Vejamos os 4 compromissos dos toltecas. Primeiro compromisso, talvez o mais importante de todos: tenha a sua palavra impecável. Numa rápida reflexão, quanto por cento das confusões que nós arrumamos no mundo das relações estão por conta da palavra mal colocada? Creio que 80% dos nossos problemas de relacionamento são por conta de palavras mal colocadas, inapropriadas, inadequadas. Tenha a sua palavra impecável, ou seja, sem pecado. O que é pecado? Pecado ficou uma coisa pesada em nossos ombros. Um casal resolveu comer uma maçã há milhares de anos e estamos pagando a conta até hoje.
Será que isso deve ser levado ao pé da letra? Será que não é simbólico, posto que, incoerente com um Deus que é amor, pecado é um desvio em relação à lei de Deus, é um desvio em relação à lei, é um não cumprimento da lei. Não pecar é cumprir a lei. Onde está a lei? A lei divina, a lei do amor, está em nossa consciência. Precisamos ouvir a voz da consciência e abastecermos a nossa razão com essa voz a partir do interior e estudando os ensinos trazidos pelos emissários divinos a partir do exterior. Enquanto isso não ocorre, as nossas relações ficam por conta das palavras mal colocadas, pecaminosas, perturbadas, que corrompem as relações. Palavra impecável é aquela que está coerente com a lei, é aquela que está construindo o céu. Dom Miguel Ruiz usa exatamente essa expressão. A palavra mal colocada está construindo o inferno. A palavra mal colocada, segundo Dom Miguel Ruiz, é a magia negra, enquanto a palavra bem colocada, impecável, é a magia branca. A palavra bem colocada é a palavra do amor. E quando produzimos a energia da palavra, assim como toda a energia que produzimos pelas nossas ações voltam para nós mesmos, é o a cada um segundo suas obras de Jesus. É o convite à reflexão útil do tudo me é lícito, mas nem tudo me convém de Paulo de Tarso. Portanto, é nessa análise que nós devemos tomar as devidas vigilâncias com as nossas palavras, porque elas produzem efeitos, e normalmente efeitos devastadores para os outros retornam para nós se mal colocadas. A cada um segundo suas obras representa a lei de causa e efeito. Tudo volta para nós. A energia que jogamos no espaço retorna para nós. Então, pecável é um desvio em relação à lei, em relação à lei divina. Dito em outras palavras, é lei de causa e efeito. Nós produzimos o bem, recebemos o bem, produzimos o mal. Usando uma metáfora para o caso, já viu alguém plantar uma mangueira e colher uvas? Não? Coincidência. Eu também não. Se queremos colher uvas, temos que plantar videiras. Se plantarmos mangueiras, colheremos mangas. Nós escolhemos o que plantamos, a colheita será em conformidade com a semeadura. É isso que Jesus está nos dizendo. Vamos produzir coisas boas ou coisas ruins com as nossas palavras. Então, Miguel Ruiz usa uma expressão bem interessante de computador, que a palavra mal colocada é como um vírus de computador em nossas mentes, destrói, corrompe, perturba, e como nós adoramos buscar coisas que nos corrompem. Por exemplo, na atualidade, entendo que 90% do que circula nas redes sociais é futilidade ou lixo, e na televisão não foge muito disso. Eu tenho ressalvas quanto à televisão há muito tempo, pois entendo que é um instrumento que entra em todos os lares, poderia levar educação, contribuir para a construção de valores na sociedade. No entanto, da mesma forma com os livros, temos ótimas obras e outras nem tanto, porque em qualquer desses recursos, alto índice é futilidades e inutilidades, porque nós preferimos isso. Não requer esforço reflexivo, nem nos convida a trabalharmos nossa reforma íntima. Escolhermos aprender e crescer requer esforço, crescimento dói, exige energia. Quando colamos a palavra de forma atravessada, mostramos o que temos em nós, o que temos em nosso íntimo. Não estamos preocupados com os efeitos e consequências, assim, produzimos mágoa, ódio, rancor e por aí afora. É uma situação muito comum nas relações conjugais, principalmente nas relações conjugais, o que é uma coisa terrível. Nelas, no dia a dia, demonstramos nossa ignorância e descaso para com a qualidade das relações. A palavra inadequada mostra o que temos dentro de nós, o que temos em nossos corações, o que temos dentro de nós. Já referi acima que Deus manda as lições em várias formas e adequadas às culturas dos diferentes povos, épocas e lugares. Muitas vezes, as mesmas lições, palavras diferentes. O maior dos enviados divinos para servir de modelo e guia para a humanidade, tratado na pergunta:
625 de O Livro dos Espíritos, a resposta a Kardec, pelos Espíritos, Jesus, é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. No original francês, é vide Jesus, mas as traduções, normalmente, falam Jesus. Jesus falou da palavra, da importância da palavra e do cuidado com a palavra. Evidente, em especial, naquele momento, que ele e seus discípulos vão fazer uma refeição na casa de um fariseu. Eu até quero crer que Jesus combinou, mesmo que mentalmente, com os seus discípulos, não lavem as mãos para fazer a refeição, porque precisava oportunizar situações para suas lições. Ele sabia que seria cobrado. E foi. Seus discípulos não lavam as mãos para comer o pão como está na lei, cobrou o anfitrião. Qual foi a resposta de Jesus? O que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, é o que sai. E o que sai? Palavras. Cuidemos das nossas palavras. É o primeiro compromisso dos toltecas. Certo dia eu estava em uma viagem de carro numa rodovia para fazer uma palestra em determinada localidade. Na minha frente ia um caminhão, no qual havia uma frase, daquelas frases que encontramos nos caminhões. Cultura dos caminhoneiros. Algumas ótimas, outras nem tanto, mas eu gosto de ler. Estava escrito: o mal do homem é. Não deu para entender de longe, pois logo após essa escrita, tinha um desenho estranho no lado. Eu acelerei um pouquinho para alcançar e enxergar melhor o desenho, para entender qual é o mal do homem, na opinião do caminhoneiro. Curiosidade faz parte das nossas vidas, pode ser útil para o aprendizado, se bem utilizada. Aproximando, vi que o desenho era uma boca, com a língua de fora. E que língua? Na cultura do caminhoneiro também, a palavra pode ser um problema. Eu até costumo dizer que algumas pessoas têm a língua tão comprida que precisam usar uma cestinha para apoiá-la, para não tropeçarem nela. Que seja a língua comprida para falar o bem, para falar o mal que fique dentro da boca. Essa é a direção que Jesus nos propõe. O que faz mal ao homem é o que sai, não é o que entra pela boca. O que convém e o que não convém, a partir da análise das consequências que pode produzir. Esperamos do outro, muitas vezes nas relações, aquilo que não combinamos, principalmente nas relações conjugais. Como diz a minha da esposa, o combinado não custa caro. Os desencontros entre o esperado e o não combinado, ou contratado, gera, via de regra, relações conturbadas, ensejando colocações verbais, quando só verbais, inadequadas. A palavra produz energia positiva ou negativa. Vamos lembrar algumas? Hitler, pelas palavras, pegou um povo inteligente, dos mais inteligentes, e levou-o a uma guerra mundial. Pela palavra, Sócrates deixou um legado à humanidade. Lições que Kardec coloca na introdução de O Evangelho e segundo o Espiritismo, algumas passagens de Sócrates e Platão como precursores do cristianismo. Francisco de Assis e outros tantos usaram da palavra para construir, especialmente Jesus. Sócrates e Jesus não deixaram nada escrito, só o uso da palavra, muito bem colocada. Aproveitando as oportunidades ou criando oportunidades. Como eu disse, eu até acredito que esse assunto de não lavar as mãos foi combinado, direta ou indiretamente, para criar oportunidade de ensinar. Normalmente, quando usamos a palavra, ela volta para nós. Se usamos mal, volta pesada. Se usamos bem, ela faz bem. A escolha é nossa. Quando estamos menos cuidadosos com nossas palavras, lembremos e usemos daquela passagem: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Mateus 26 e 42. Orar para elevar os nossos pensamentos e vigiar para cuidar do que produzimos. Não só com a palavra, mas com tudo. O segundo compromisso dos toltecas: não leve para o lado pessoal. Quando há coisa que nós não compreendemos, que não enxergamos de alguém, porque nós não o conhecemos, nem de nós mesmos sabemos tudo, vamos querer saber dos outros. E aí alguém nos diz alguma coisa
não muito agradável nós levamos para o lado pessoal e, daí, para um conflito, é um passo. Vamos ao terceiro compromisso dos toltecas. Assim, poderemos utilizar alguns exemplos que englobam o uso desses dois compromissos, segundo e terceiro. O terceiro compromisso é: não tire conclusões. Divaldo Pereira Franco, em uma de suas conferências, nos conta uma história, que conta também Dom Miguel Ruiz em sua obra, objeto desta reflexão, Os Quatro Compromissos. Uma mãe, chegando em casa do trabalho, uma cientista, com muita dor de cabeça, encontra a filha adolescente a cantar e aquela cantoria, aquela alegria toda da filha, afetava a sua dor de cabeça. Então a mãe disse para ela parar com aquela voz horrível. A filha levou para o lado pessoal e concluiu que a voz dela era horrível, visto tinha sido dito pela sua mãe. Nunca mais cantou. Precisou de terapia depois para voltar a cantar, porque ela assumiu como sendo a verdade. Levou para o lado pessoal e tirou conclusões. Não leve para o lado pessoal e não tire conclusões. Quantos enfrentamentos ocorrem por não tomarmos o devido cuidado com esses dois fatores comuns nos comportamentos humanos? A possibilidade do surgimento da mágoa ocorre quando se assume algo em termos muito pessoais. Em O Poder do Perdão, do Dr. Fred Luskin. Se precisamos perdoar, é porque nos magoamos. E o primeiro ingrediente para a mágoa é levar as coisas para o lado pessoal. Depois, tiramos conclusões das mais absurdas e, a partir de agora, nós passamos a sofrer com aquilo. Essa filha citada sofreu. Para de cantar. Se você gosta de sofrer, diz Fred Luskin, facilmente vai encontrar quem o ajude na obra citada. Se você não gosta de sofrer, quem tem que fazer a seleção, não levar para o lado pessoal e não tirar conclusões, somos nós mesmos. Nós temos que analisar a situação. Se essa filha, ao invés de levar para o lado pessoal e tirar conclusões, ela esperasse um pouco as coisas acalmarem e conversasse com a mãe, questionando se ela achava verdadeiramente que a voz dela era horrível. A mãe iria ficar até surpresa, possivelmente nem lembrasse o que ela tinha falado. Isso porque ela falou no auge de uma dor de cabeça, de uma situação ruim. Vemos que a mãe, no estado de dor, não tomou cuidado com a palavra. Você está lá a andar num shopping, lugar de bastante movimento. Você olha com admiração para alguém, a pessoa sorri. Você já toma como algo pessoal, tira conclusões e pensa: essa pessoa está afim de mim. A pessoa pode apenas ter sido gentil. As pessoas são gentis às vezes. Às vezes, eu tenho uma história pessoal, de família. É do meu avô já desencarnado em 1984. Aos 83 anos, certa feita, andando numa rua da cidade onde morava, passa por um grupo de pessoas em um ponto de ônibus, pessoas conhecidas, que conheciam ele, mas ele estava tão distraído que ele não atentou para elas. Ouviu alguém falar: "E esse velho ficou rico, não olha mais os amigos." Ele voltou, pediu desculpas e respondeu: "Rico eu sou, dinheiro não tenho, mas eu tenho uma grande família e boa saúde." Ele não pegou aquilo para ele. Voltou e foi resolver a questão da sua desatenção. Muitas vezes nas nossas relações, nós pegamos para nós e não paramos para analisar os fatos para trocar uma ideia. Se você procura esclarecer um pensamento, um julgamento que é inadequado, evita mágoas e situações conflituosas, mesmo que a ninguém seja dado o direito de apresentar juízo de valores pessoais sobre outrem. Entretanto, o posicionamento crítico de alguém, com o objetivo orientativo, seja por vezes necessário para o seu próprio crescimento, vindo da pessoa apropriada, no momento apropriado, no espaço apropriado. Kardec trata dessa questão da observação crítica dos erros dos outros, no capítulo 10 do Evangelho do Segundo Espiritismo, nos 3 últimos itens desse capítulo, nos mostrando em que situações podemos atuar com um pensamento crítico e o que fazer com as questões observadas.
Não vamos transcrever aqui pela extensão. Se alguém te apresenta uma crítica, cabe uma autoanálise, pois pode haver sentido e termos aí uma oportunidade de verificar nosso comportamento, que pode estar inadequado sem que tenhamos dado-nos conta, buscando através do diálogo, se não compreendermos a crítica, a fala sobre nós. Se não compreendemos e não esclarecermos, e levamos para o lado pessoal e tiramos conclusões, o risco de interiorizarmos uma mágoa é grande. Com isso, podemos ficar de mal uma semana, um mês, um ano ou uma vida. Essa filha ficou anos sem cantar até que ela fez terapia, e o terapeuta questionou se ela acreditava mesmo que a voz dela era horrível, ao que definiu que a voz não era horrível. Ela sofreu anos e precisou de tratamento porque levou para o lado do pessoal e tirou conclusões, sem buscar o devido esclarecimento. Quando analisamos com cuidado, podemos perceber até que o outro, causador do desconforto, esteja fragilizado por alguma dificuldade. Quando nós percebemos que o outro pode não estar bem, ao invés de levar para o lado do pessoal, nós vamos conversar e oferecer ajuda. Saber o que está acontecendo, se essa atitude não é normal. Se ela é normal da pessoa, mais forte motivo para não pegarmos para nós os comportamentos doentios do outro. Que o uso adequado do tenha sua palavra impecável, não tire conclusões e não leve para o lado pessoal, possa iluminar-nos para o quarto compromisso. Dê o melhor de si. Vamos fazer algo, façamos o melhor possível. Se vamos fazer algo, que façamos bem feito, façamos com disposição, assumamos os nossos compromissos nas relações e situações mais variadas da vida, em especial aquilo que temos no ambiente de trabalho, no lar, em todos os lugares, procuremos dar o melhor de nós. Por exemplo, poucas pessoas gostam de lavar a louça, seria de supor-se que quem não gosta use louça descartável. Isso não é verdade, elas lavam a louça. Inclusive, num mundo onde muitos passam fome, se temos louça para lavar é porque tivemos comida. Sejamos gratos, portanto. A maneira como olhamos para a vida, para o mundo, vai definir a forma como vamos agir. Se aplicarmos esses 4 compromissos em nossas vidas, nossos estados internos, na relação conosco mesmo, melhorará em muito. Por conseguinte, nossas relações com as pessoas que estão em nossas vidas e com o ambiente em que vivemos, tudo ficará mais alegre e mais leve. Conjuguemos os verbos amar, servir e perdoar em todos os tempos e modos. Está presente nas lições de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Pereira Franco, bem como de variadas proposições na série Fonte Viva, ditada por Emmanuel a Chico Xavier. Podemos afirmar que é a essência dos ensinos de Jesus. Portanto, estudemos e vivamos Jesus. Após caminhar pelos ensinamentos profundos contidos nos 4 compromissos toltecas e mergulhar nas reflexões espirituais que os ampliam e aprofundam, propomos um momento especial, pausar, integrar e praticar com consciência. Deixamos claro ao longo desta viagem reflexiva que o conhecimento só é valioso quando se transforma em vivência. O estudo nos inspira, mas é a prática silenciosa e cotidiana que nos transforma. Neste momento, trazemos um mapa de retorno ao centro, um convite à coerência interna, exteriorizada na prática dos valores essenciais. A proposta aqui é reunir os compromissos e os ensinamentos abordados e traduzi-los em uma dinâmica pessoal de transformação, um plano de autodesenvolvimento espiritual acessível, adaptável à realidade de cada um e profundamente enraizado na verdade interior. Como de costume, segue a seguir um guia de reflexão e prática para consolidar e vivenciar os aprendizados obtidos. Etapa 1. Silenciar e escutar. Durante cada dia, dedique 5 a 10 minutos para o silêncio, sem celular, sem música, sem distrações, apenas você com sua respiração. Ao final, escreva a frase: o que minha alma quer me dizer hoje?
Anote as respostas sem julgamento. Etapa 2. Relembrar os compromissos. Leia cada um dos compromissos em voz alta. Após cada leitura, feche os olhos e relembre uma situação em que viveu ou não viveu esses princípios. Tenha sua palavra impecável. Não leve para o lado pessoal. Não tire conclusões. Dê o melhor de si. Etapa 3. Diário de aprendizado. Separe um caderno ou bloco e anote uma palavra-chave por dia, uma vitória interior, uma queda e o que aprendeu com ela, uma atitude concreta que deseja mudar. Etapa 4. Cultivar um compromisso diário. Toda manhã, ao despertar, diga com firmeza: hoje eu escolho viver com consciência e amor. E à noite, antes de dormir, agradeço por cada esforço de verdade que realizei. Agora, reflexões para interiorizar e se tornarem âncoras para o dia a dia. A sabedoria não se grita, ela se vive. A prática é o altar onde a teoria se ajoelha. Todo dia é um convite à coerência. Nada muda fora até que mude dentro. Que o compromisso vire caminho, e o caminho, oração. Obrigado por caminhar até aqui. Você escolheu escutar, escolheu crescer, e por isso honramos sua jornada. Tudo isto só se completa quando é vivido, e a sua vida é a página mais sagrada que ele pode alcançar. Estude Jesus, viva Jesus, seja a luz.